Olá, este é mais um Mining Talks, agora na versão entrevista. O Mining Talks foi criado em torno de 2000, inicialmente para apresentar livros da minha biblioteca pessoal de direito da mineração. Mas foi adquirindo outros formatos, Mining Talks Debate e o recente Mining Talks Literatura. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui conosco, Sofia França. Aqui, em vez de nós fazermos aquela apresentação formal, nós gostamos que os nossos convidados se apresentem primeiro sobre o aspecto profissional. Perfeito, doutor William. Inicialmente, agradecer pela oportunidade de estar aqui com autor de diversos livros e dono da maior biblioteca de direito minerário que eu conheço, então é uma honra. Meu nome é Sofia Bahia França, eu sou advogada, especialista em direito da mineração. Quantos anos? Eu tenho 36 anos. Não, mas não tem de advocacia. Ano de advocacia. Eu iniciei no direito ambiental, eu estava no 3º período, doutor William. Olha. Eu iniciei no escritório como estagiária, então, e nunca mudei de foco com o escritório de mineração e ambiental. Legal. E eu me formei, decidi ampliar um pouquinho meus horizontes logo após a minha formatura, porque eu achava que eu estava muito na mesma toada como de sempre. Então eu fui para o direito público, que é um braço maior, né, mais abrangente. E ali eu trabalhei muito com improbidade administrativa, muito com contencioso, com uma pessoa que ajudou a escrever o novo CPC, então, que nem é tão novo assim mais, né? Então, acho que isso abriu meus horizontes. E eu decidi voltar para o direito minerário e ambiental logo depois desses 3 anos no direito público, que eu acho que me acrescentaram muito. Sem dúvida. Voltei para o direito ambiental e minerário e fui convidada para integrar uma empresa, a Vale. E hoje eu faço parte... 3 anos que eu fiz, mas parecem 30, né? Porque é tanta tal a dinâmica, né? É muito dinâmico. Isso. Da gerência jurídica minerária e regulatória da Vale. É uma gerência especializada que trata do minerário, obviamente, todo minerário. A gente atende, inclusive, o Canadá. E também do regulatório portos e ferrovias. Então, tem bastante assunto para a gente tratar. É muita coisa. É muito bom. Sem deixar de fazer menção que o seu artigo foi escrito em coautoria com a Ana Clara. Perfeito. Né? E com o Bruno Costa. Exato. Ana Clara Teixeira. Ana Clara Teixeira e Bruno agora, Costa. Tá em lua de mel. Tá em lua de mel? Ai, coisa boa. Casou domingo. Então, gente, coisa boa. Não tinha a mínima condição de pedir para ela vir hoje, com né? certeza. Tá certo? O Bruno e a Ana são colegas muito queridos. É. E a gente já debateu esse tema algumas vezes, né, doutor William? É um tema que a gente debate até com paixão, eu falo. Então, quando eu fui convidada para escrever esse artigo, eu fui muito feliz, porque é um tema que a gente precisa, de tempos em tempos, levar a conhecimento e levar para a agência, que inclusive possibilita, que nós vamos falar, que possibilita uma mudança de entendimento. Sem dúvida. O título é Decaimento de títulos minerários por interferência com unidade de conservação de proteção integral. Desafios regulatórios e perspectivas. Né? Para nós começarmos aqui, primeiro um panorama do artigo, para nós trazermos para os nossos pessoas que estão nos assistindo, e depois a gente entra mais em detalhes. Perfeito. O panorama do artigo é um pouco abordar o parecer 525, né, que norteia o decaimento dos títulos minerários coincidentes com unidade de conservação. Tecer algumas críticas construtivas, eu acho, né, do que a gente tem na norma hoje, do que a gente tem no Código de Mineração e na lei de unidade de conservação, a lei do SNUC, né, a famosa. Então, eu costumo falar que a gente precisava de um tirinho de um 32 e tivemos um tiro de canhão com o 525. Então, é bom bem abordar isso. E qual é a solução que a gente já tem, que já está no Código de Mineração e também que já tem ferramentas possíveis
tanto do próprio Ministério de Minas e Energia, e aplicáveis aos casos concretos que não precisam ser tão gravosos ao titular como o decaimento, né, que tem um caráter de sanção, como falaremos aqui. Muito bom. Aí nós temos uma questão seguinte. Primeiro que eu vejo com muita propriedade a possibilidade de alteração do entendimento, do parecer, até porque parecer normativo do DNPM não é fonte de direito. Perfeito. Como também não são as súmulas. Exatamente. Tá certo? Né? Aí nós vamos entrar numa discussão aqui se as súmulas, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça são fontes de direito e a do Supremo Tribunal Federal. Aí eu acho que nós já podemos também entender que sim, numa construção mais moderna, sim, preenchendo as lacunas e tudo, né? Mas parecer normativo do DNPM e súmulas da agência certamente não são fontes de direito. E diferente das leis, como no Código de Mineração, exatamente. Que nós temos ali norteando as nossas alternativas. Muito bom, muito bom. Sofia, aí nós entramos numa questão agora que está sempre chamando a atenção nossa, né? A questão da declaração de caducidade. Quais são as propostas do artigo? Então, começando, né, o parecer 525, né, doutora William, ele é de 2010. Então, ele já tem aí os seus 16 anos, né, de vigência. E a decadência, o decaimento, né, vamos dizer assim, ele tem um caráter de sanção no direito minerário. Então, o que ele quer dizer? Eu quero dizer que o titular do direito minerário... Perda patrimonial. Perda patrimonial, porque o direito minerário ele tem um direito, ele tem uma natureza patrimonial, né? Então, assim, eu quero implicar que o titular do direito minerário cometeu alguma infração às normas regulamentadoras ou algo que o seja, para eu penalizá-lo com um decaimento. E nesse caso, a gente não tem nenhuma ação por parte do titular, né? Nós temos uma sanção sem ação. Aí a ação é a criação de uma unidade de conservação posterior, né? E o que a gente tem, que a gente fala muito sobre o direito de prioridade, que ele é basilar no direito minerário, né? Que está no Código de Mineração, no artigo 11. O que a gente fala isso afronta o direito de prioridade. Por quê? Porque hoje as unidades de conservação, elas não têm o limite fixo. A gente tem aí o exemplo da Estação Ecológica de Aredes, que alterou os seus limites. E se eu perco aquele direito minerário, o limite da minha unidade de conservação, ele altera e meu direito minerário fica fora. Isso. E aí viola meu direito de prioridade, porque eu permito que um terceiro requeira aquele título na minha frente. E o que a gente tem hoje é esse tiro de canhão, vamos dizer assim, que eles trouxeram pra gente, e que nem o Código de Mineração, nem a lei do SNUC exige. A minha impressão em relação ao parecer normativo é que foi um pouco que lavou as mãos, sabe? Olha, isso não é problema meu. Eu preciso de uma solução. Exatamente, sabe? Então não vou me meter nisso. Exato. Eu lembro que eu cheguei até a discutir esse assunto lá, sob esse ponto de vista de se o DNPM à época não devia ter entrado para proteger o setor mineral, mas... Eles não quiseram muito, talvez, entrar. A solução que a gente vê aqui, doutor William, é a proteção desse direito de prioridade. Isso mesmo. E como proteger o direito de prioridade? Existem ferramentas já. O secretário de Geologia e Mineração, né? Secretário de Geologia e Mineração, ele pode hoje fazer firmar um termo de compromisso com particulares, que é o que a gente traz no artigo como solução até inovadora, eu acho, né? Firmar esse termo de compromisso dizendo, olha, eu estou protegendo o seu direito de prioridade. Qualquer alteração, seja na constituição de uma unidade de conservação ou nos seus limites, você tem o seu direito de prioridade garantido. Isso, a gente ninguém aqui discute a impossibilidade de mineração, pelo menos que não seja subterrânea, que é uma outra discussão, em unidade de conservação de proteção integral. A gente não quer isso. Mas a proteção do direito de prioridade é muito importante.
Sofia, eu sei que o que você tem menos é tempo. Mas essa questão, por exemplo, dos limites subterrâneos de unidade de conservação é outro assunto. Se você quiser voltar um dia para a gente discutir... Só me chamar, estaria muito feliz. Não é? É outro assunto complexo. Pano para manga. Pano para manga, mas faz parte. Faz parte. Muito bom. Eu, particularmente, sou contra a interferência de município e estado em questões de interesse nacional. Por violação de competência? Não chega... É o seguinte, quando você fala em violação de competência, nós vamos entrar ali na Constituição, que tem aquelas competências administrativas e tal, né? Então, artigo 22, não é? Por ali. Não é nem questão de competência, porque ali a competência administrativa, ela está mais no aspecto de fiscalização e regulação. Mas nessas questões de interferência mesmo. Perfeito. Né? Quando você fala, por exemplo, ali no artigo 30, de interesse local, até que ponto esse interesse municipal local ele pode interferir numa questão de interesse nacional? Até que ponto? Bom, a competência concorrente é muito ampla, né, doutor William? Aqui 2 detalhes. Essa é uma posição que eu venho firmando há muito tempo, porque eu vejo os problemas ali no município, questões políticas municipais interferindo naquilo ali, mas eu acho que, pelo que eu tenho lido, é uma tendência quase irreversível, ou seja, o empoderamento dos locais. Sim. E aí vem o município, as comunidades... A licença social para operar, que aí a gente entra toda ali nessa... Acho que isso aí dá até um novo podcast para tratar disso. Você sabe que eu sou mineiro da gema. E mineiro gosta de contar caso, né? Uma vez eu participei de uma audiência pública na Câmara Municipal. Não vou falar, porque se eu falar o lugar, vocês vão identificar rapidamente a empresa. Então não vou falar. Mas me levanta um vereador e fala assim: essa empresa tem licença política para operar? Meu Deus! Assim, o que seria licença exatamente, política? Tem licença política para operar? Então, eu também, tempo também, eu falo assim, olha, me pede dinheiro, mas não me pede tempo. Entendeu? Porque realmente eu ando ocupado. Mas eu tô com a ideia de trazer um Mining Talks casos e causos. Sabe? Pra gente divertir aqui um pouco. E eu tenho muitos também, viu, doutor William? Então, eu quero ser a primeira convidada desse caso. Então aqui nós vamos fazer uma roda. Vamos. Sabe? Trazer essa turma da velha guarda aí, que tem esses casos todos. Muito bom. Já indo para o encerramento, normalmente eu trago o livro principal, né? Que é o nosso foco aqui hoje. Um livro muito bom, 33 artigos, deu um trabalhão danado. Ficou muito denso. Como eu já falei numa outra gravação aqui anterior, assim, toda vez que eu termino, eu prometo não fazer nunca mais. Mas eu já aviso aqui aos nossos amigos, né? Até porque eu não convido inimigo para escrever essas coisas, sabe? Então, é uma prerrogativa que eu tenho, até pela idade, né? Graças a Deus. Que eu farei outro. Vou descumprir minha promessa, tá certo? Entendeu? Quero estar dentro do próximo. Já tô avisando que eu não cumpri o que eu prometi. Já tô planejando para 2026, início de 2027. Para dar um tempo, porque isso foi lançado em dezembro de 2025. Então não pode ser muito em cima. Sabe? É verdade. Eu tenho um livro agora meu, muito interessante, que eu estou fazendo sigilo, porque é um livro que eu trabalhei nele uns 2 anos, com uma abordagem no direito da mineração muito interessante, que ainda não foi feita. Acho que então por isso eu estou fazendo um pouco de suspense. Bacana. Bom, o outro livro é o seguinte, isso aqui é uma homenagem ao prezado Bruno Malta. Vou falar só do Bruno Malta porque tem outros autores aqui muito conhecidos, eu vou falar de um, vou ter que falar de todos, ou de muitos. Né? O Marcelo Koch está aqui, o
Gandara está aqui, muita gente boa. Léo é um querido. É. Tem vários. Então, se eu começar a falar aqui, eu vou ter que falar de todos. É coordenação do Leandro Eustáquio, de Márcio Monteiro, que a gente conhece também. Sim. O Gandara, também que gosta dessas coisas. Muito bom. Mas homenagem aqui ao o Bruno Malta, que está na página 57. Gosto muito do Bruno. Nós temos umas boas discussões aí sobre muitas coisas, sabe? O livro dele, o artigo dele é Entre Políticas Públicas e Atuação Social. Uma análise sobre o papel da Igreja Católica como potencial agente de transformação ambiental no enfrentamento das mudanças climáticas do Brasil. Nossa. Assunto complexo. Complexo pra caramba. Já que a gente está falando do Bruno Malta, ele está fazendo um doutorado em teologia. Gente, o Bruno é muito interessante. Então, é um assunto que eu gosto também, tá certo? Então, a gente de vez em quando tem assim uns debates bem interessantes sobre o assunto dele. Tá? E como eu também tenho umas indagações teológicas, eu falei assim, Bruno, vê se você, depois do seu doutorado, você traga essas respostas para mim aqui, por favor. Eu quero também escutar. Ó, muito bom, o livro recomendo, muitos autores interessantes. Bom, esse foi mais um Mining Talks. Esperamos vocês no próximo. Até.